Bom, como a nossa igreja é uma igreja totalmente profética, aí comigo não poderia deixar de ser diferente. Eu tinha uma palavra preparada. Aqui, eu adoro caderninhos. Quem gosta de caderno, gente? Eu sou da época do caderno ainda. Vocês vão, com a medida do que eu vou falando, eu vou entregando a minha idade, né? Eu sou da época do caderno, de bichinho. Quem gostava do papel de carta? Aí, ó, entreguei mais. Aqui, ó, de caderninho. Papel de carta com cheirinho. A minha filha, Ana Beatriz, ali, gente, fica de pé, Ana Beatriz. Hoje, olha minha filha que linda. Fica de pé, Ana Beatriz. Olha que linda, gente, a minha filha Via. Nem sabe o que é isso, papel de carta. Nem conhece o negócio, agora é só celular, não é? Dia todo, né? Só no celular. E eu peguei esse caderno que tinha, graças a Deus que eu trouxe o outro. Esse caderno que tinha a ministração de hoje, né? A gente está no ano da transformação e a palavra de Romanos 2 tem falado muito ao nosso coração. Mas quando eu cheguei aqui, eu me deparei com esse vaso. Eu acho que foi a Priscila que colocou aqui. Eu vou levantar só um pouquinho, porque eu sei que ele está atrapalhando algumas pessoas na visão, não está? Eu vou abaixá-lo de novo. E quando eu vi esse vaso de girassóis, o Senhor falou ao meu coração: fala de novo aquela palavra que você ministrou para a sua equipe de discípulas. Eu estou com as meninas aqui. E o Senhor falou tão fortemente conosco. E esse girassol, vocês vão entender o porquê. Mudou tudo. Vamos lá, vamos na direção do Espírito. E ainda bem que eu estava com o outro caderninho aqui, ó. Bom, essa semana eu recebi uma palavra. Vou colocar aqui de novo, depois sobe o girassol. Eu recebi uma palavra. Obrigada, Marcos, não vai cair não. Eu recebi uma palavra de uma mulher de Deus. Ela me ligou e conversando várias coisas, me relatou alguns problemas, nós conversamos, demos algumas soluções, oramos. E aí ela falou assim comigo: eu não sei se eu devo te falar. E eu: fala, mulher, não retém nada não. Se Deus te deu, fala. Ela falou assim: já tem um tempo que eu estou para te falar isso, mas o Senhor me falou assim: Vanessa, não perde a sua essência. Na hora eu gelei, né? Essência é uma palavra tão forte. Aí eu dei graças a Deus que ela continuou e falou assim: porque a sua essência é boa. Eu falei: graças a Deus, Jesus. Ela falou assim: a sua essência é boa, mas não perde a sua essência. Porque no decorrer, principalmente nós cristãos da caminhada, vem acontecendo tantas coisas acontecem na nossa vida, e sem a gente perceber, a gente vai perdendo aquilo que é o mais importante, que é a nossa essência. Eu falei: irmã, eu recebo essa palavra, eu vou meditar sobre ela. E aí, como uma boa curiosa que eu sou, eu corri para o Google. Glória a Deus pelo Google. Vou revelar de novo a minha idade. Antigamente nós pesquisávamos na enciclopédia Barça. Quem lembra? Não levanta a mão não, que eles vão saber que você também é dos antigos, né? Hoje a gente aqui em 3 segundos, já vem, né? E aí o que o Aurélio me disse? Essência, significado, o que constitui o ser e a natureza das coisas, a qualidade predominante, a ideia principal. Então, de essência vem o quê? Vem aquilo que é essencial. Se eu falar assim: pastor Antônio, num café da manhã, o que é essencial? Não pode faltar. Eu acho que o pastor Antônio vai responder: um café. Coisa que eu aprendi a fazer, porque eu não sabia fazer café. O pastor Antônio foi um dia na minha casa tomar café da tarde, e eu fiz bolo, pão de queijo como uma boa mineira, bolo de cenoura, suco, chá, mas eu não fiz café. Aí o pastor Antônio falou assim: que café da tarde é esse que não tem café? Que não tem o essencial?
Aí depois dessa, gente, eu até aprendi, porque eu não tomo café. Até aprendi a fazer café. Então isso é o essencial, é aquilo que não pode faltar. Poderia talvez eu ter feito só um biscoitinho com café. Aí ele ia falar, ok, isso é um café da tarde. Mas eu fiz tantas coisas e o café eu não fiz. O pastor foi embora com vontade de tomar café, não foi, pastor Antônio? Foi, mas agora eu aprendi, tá? A Priscila me ensinou a fazer café. Bom, isso é a essência, é aquilo que há de mais importante. Mas o dicionário, ele também dá ele dá um significado e ele também dá uma outra parte. Aí ele falou também que essência é de um óleo essencial, fragrância. Eu falei, opa, aí já começou a abrir outra chave. Aí eu falei, fragrância, perfume. Adoro perfume, quem gosta de perfume também, os olhinhos das mulheres até brilham, né? Quem não gosta de um bom perfume? Não precisa ser um perfume caro, nada, mas um perfume gostoso, né? Chegar, tá com um cheirinho bom. Nós mulheres gostamos muito, os homens também. E eu fui estudar os componentes de um perfume. Aí vou lá e eu leio de novo. Então, o perfume, ele é constituído da essência, a fragrância, é aquilo que é o principal também, é o que gera o cheiro, o que gera esse perfume. O fixador, o que é um fixador? É aquilo que retarda ou impede a volatização das essências. Falei muito difícil, vamos, né? É aquilo que impede de evaporar. Vocês já viram que às vezes tem perfume que é mais caro que o outro? Por quê? Porque ele tem mais fixador. Tem perfume que a gente passa, chega no final do dia, você ainda está com perfume. Tem outros que passa, parece que nem passou. E um diluente. O diluente, ele serve para equilibrar, para que o perfume não fique nem forte demais, nem muito fraco. O mistério do perfume a gente guarda para depois, desses componentes. E aí o Senhor me levou, gente, abra agora a sua Bíblia, na carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, versículo 14. O versículo 14 diz assim, todos encontraram? Amém? Linda, pastora. Capítulo 2, perdão, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Falei, Senhor, estou entendendo o mistério. Então eu gostaria, nós vamos conversar mais um pouco, mas que no final dessa mensagem, você fosse apto a responder duas perguntas. A primeira pergunta é, qual é a sua essência? E a segunda pergunta é, o que você tem feito com ela? Então vamos guardar essas duas perguntas. Qual é a sua essência e o que você tem feito com ela? Bom, vamos ler de novo, porque tem muitas passagens que a gente lê na Bíblia, que a gente vai lendo e cada vez que a gente lê, a gente compreende melhor. Paulo diz assim, aos irmãos da igreja de Corinto, graças a Deus, que em Cristo. Então nós agradecemos a Deus, porque através de Cristo, Ele sempre, todas as vezes, sempre, Ele nos conduz em triunfo, em vitória, em graça. Graças a Deus que, através de Cristo, sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, Ele manifesta onde? Em todo lugar. Em todo lugar Ele manifesta a fragrância, a essência do seu conhecimento.
Gente, olha que tremendo. O nosso Deus, através de Jesus, Ele manifesta para todo mundo, através de nós, a essência do seu conhecimento. É isso que o Senhor quer fazer através de você. É isso que o Senhor quer fazer através de mim. E Ele diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Daí já dá para você responder a primeira pergunta: qual que é a sua essência? A sua essência só pode ser o bom perfume de Cristo. Você não tem outra essência que não seja o bom perfume de Cristo. Então por isso não deixe se enganar. Ninguém pode te dizer outra coisa. Você é o bom perfume de Cristo. E Cristo, Ele quer manifestar o conhecimento dEle através de você, por meio de Cristo, para todo mundo, em todo lugar. Amém? Você recebe essa palavra essa tarde? Glória a Deus. E continuando, gente, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que Paulo não para só dizendo que nós somos o bom perfume de Cristo. No versículo, continuando aqui, no versículo, vamos continuar lendo aqui, onde ele fala, porque nós somos o bom somos o bom perfume de Cristo. Bom, no capítulo 3 e no versículo número 2 diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O Senhor diz que nós somos o bom perfume de Cristo, mas Ele não para por aí. Ele diz também que nós somos a carta de Cristo. E essa carta, ela não é como a carta na antiga aliança, onde os mandamentos eram escritos em tábuas de pedra, mas agora está escrito no nosso coração através do Espírito de Deus. Aleluia! Quem aqui é do tempo? A gente hoje está todo mundo só revelando idade, mas quem aqui é do tempo da carta? Glória a Deus! Tem criança aqui que nem sabe mais o que é carta, né? Hoje em dia o correio só serve para entregar encomenda da China. Não tem mais carta. Para que serve uma carta, gente? Eu tenho alguns primos que moram em Valadares, e a gente morava em Belo Horizonte, e a gente ficava escrevendo carta uns para os outros, porque interurbano era muito caro, e eu queria falar com as minhas primas, e a gente mandava cartas. E quando chegava a carta, a primeira coisa que você chega uma carta, você quer fazer o quê? Abrir e ler. Então, se nós somos essa carta, o mundo anseia por ler. O Senhor quer que as pessoas olhem por nós como essa carta viva e nos leiam. E aí nós chegamos num ponto importante, que é: por que tem muita carta que parece que já está ou amassada, ou suja, ou apagada, ou velha? Por que tem muito perfume que já está sem cheiro? Tem muito óleo que já não tem fragrância, cheiro de mofo, cheiro de velho. Nós somos chamados para ser o bom perfume de Cristo. Nós somos chamados para ser a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus. Glórias ao Senhor. Nós não somos mais escravos deste mundo. Nós não somos mais regidos por este mundo. Nós já não estamos mais na antiga aliança. Na sequência aqui desse texto,
Paulo ele diz assim: e por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Eu estou lendo o versículo 4 do capítulo 3. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus. Continuando, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porque na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Meus irmãos, Moisés foi um homem que ele viu a glória de Deus. A palavra do Senhor diz aqui que quando ele descia, ele precisava colocar um véu diante do rosto, porque na verdade ele só resplandecia a glória de Deus. Porque na antiga aliança o Espírito Santo ele vinha e ia embora, ele refletia. Mas hoje o Espírito Santo está dentro de nós. Continuando, gente, essa carta tão maravilhosa, Paulo vai dizer que nós somos o quê? Nós temos tesouros em vasos de barro. Sim, nós somos esse vaso de barro que muitas e muitas vezes precisa ser refeito, mas nós temos o maior tesouro dentro de nós, que é o Espírito Santo. O mesmo Espírito, aquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, ele habita em mim e ele habita em você. Então por que já não temos mais esse bom perfume? Por que nós já não somos mais essa carta que impacta o mundo? Quando nós nos afastamos ou nós desconhecemos as verdades que Cristo conquistou para nós, nós corremos o risco de não termos mais esse bom perfume. Quando nós desconhecemos ou quando nós nos afastamos, porque Cristo não muda, o Senhor não muda, o que Ele proclamou e o que Ele declarou sobre a sua vida não muda. Então se o Senhor falou que você é o bom perfume de Cristo, não muda. A palavra do Senhor não muda. Você é o bom perfume de Cristo. Eu creio que uma pessoa que tem o bom perfume de Cristo é aquela pessoa que todo mundo quer estar perto. Você não sabe o que é, mas você fala, bom, é tão gostoso ficar perto dela, né? Às vezes só de dar a mão, só de um abraço, você já se sente melhor, você já se sente revigorado. Esse é o bom perfume de Cristo. Mas quando a gente vai ficando mofado, vai ficando sem cheiro. Vou abrir um parênteses. Como que a gente consegue ver? Como que a gente consegue nos ver? A Bíblia fala para a gente não julgar. Mateus no capítulo 7, no final do Sermão da Montanha, Jesus diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Em Tiago também diz que nós não devemos julgar, porque aquele que julga, ele se torna juiz, e só o nosso Senhor é juiz. É interessante se nós pensarmos num tribunal de Deus, nós temos o nosso Deus como juiz, Jesus como advogado, e Satanás como o acusador, o promotor de justiça, né? Como se fosse. Nem Satanás é juiz. Em Apocalipse fala que o tempo todo ele está o quê? Tentando nos acusar diante do Senhor.
mas juiz somente o nosso Deus. A gente está querendo se tornar como Lúcifer? É tão forte. O Senhor tem falado ao meu coração, e isso eu não digo nem de julgar o próximo, não, às vezes nós mesmos. Quantas pessoas têm se condenado? Quantas pessoas têm morrido porque elas mesmas se condenam, e depois o que elas cometem? Suicídio, porque elas já decretaram o veredito: não, eu não sou bom o suficiente, não, esse mundo não é bom o suficiente, não, nada é bom o suficiente. E elas dão um veredito, e muitas vezes tiram a sua própria vida. Mas a Bíblia nos convida a nos examinar. No texto onde Paulo ele fala da ceia, que está em 1 Coríntios 11, Paulo fala que ao homem cabe examinar a si mesmo. Então nós devemos nos examinar. O Salmo 139 diz assim, que o Senhor ele nos sonda. Ninguém melhor do que o Espírito de Deus para nos sondar, para nos mostrar como está o nosso caminho, como nós estamos andando. E quando nós nos sondamos, nós nos olhamos, quando a gente olha para dentro de nós mesmos, a gente vai conseguir perceber se nós estamos sendo o bom perfume de Cristo, se a nossa carta está bem forte, está bem escrita. A árvore boa, ela dá um fruto bom. Uma árvore ruim dá um fruto ruim. E a pior ainda é a árvore estéril, que não dá fruto nenhum. Eu não quero ser uma árvore ruim. Bom, aí eu pego um pouquinho o outro caderno do cachorrinho, que era a outra mensagem, onde a gente estava falando sobre Romanos, que é o tema do nosso ano, gente. Nós temos um tema tão maravilhoso, que nós estamos no ano da transformação, e Romanos diz assim, abre comigo, Romanos 2, Atos Romanos, Romanos 2, não gente, eu estou lendo errado, é Romanos 12, né? Romanos 12. Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós conseguimos encontrar nesse texto, Paulo ele nos faz um pedido, uma advertência e uma promessa. Um pedido, nós temos uma advertência e nós temos uma promessa. Quando ele começa a dizer rogo-vos, rogar é pedir, ele nos pede assim, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que vocês se apresentem como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E depois ele dá uma advertência: não vos conformeis com este século. Ele nos aconselha, presta atenção, não tomem a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E depois ele faz uma promessa: com isso, se você fizer tudo isso, você vai experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. As coisas vão se ligando, né, gente? O evangelho a gente faz, como diz a pastora Fernanda, uma feijoada, mas as coisas vão se encaixando como uma coxa de retalho. Então aqui, tudo nós começamos a falar, eu comecei a falar com você sobre essência, e comecei a meditar sobre essência, sobre o que era primordial.
Na essência, eu comecei entendendo o que é, e chegamos na essência do perfume. E aí a gente já responde a primeira pergunta: qual é a nossa essência? A nossa essência é que nós somos o bom perfume de Cristo. Essa é a nossa essência. E depois, o que nós estamos fazendo com ela? Muitas vezes, pela nossa caminhada, essa essência vai se apagando, vai perdendo o cheiro, a fragrância. Mas nós entendemos que isso só acontece muitas vezes pela falta de conhecimento ou porque nós nos afastamos do Senhor. E aí, como que a gente faz para voltar? Já me falou, né? E aí, para voltar? O que eu faço para voltar? Você precisa ter a sua mente renovada. Muito tem se falado, mente renovada, ok? Mas como é que a gente renova a mente? E uma palavra que ela foi traduzida do grego, né, para o português, que é a metanoia. Eu não sou nenhuma grande estudiosa, tem grandes livros, tem até um livro que vende aqui na nossa igreja que eu estou ansiando por ler, entre tantos livros que eu quero ler, que é do JB, sobre metanoia, ainda não li. Mas, gente, a metanoia, ela é o arrependimento. A metanoia, ela é o arrependimento. A transformação da nossa mente, ela só virá através do arrependimento. E estudando mais um pouco sobre arrependimento, a gente começa a entender que, olha, metanoia, o seu conceito, ele envolve muito mais do que um sentimento de tristeza ou pesar, ou até uma mudança comportamental. Ele sugere um novo estilo de vida, baseado na mudança de pensamento, numa transformação de dentro para fora. Quem faz isso é o Senhor. A nossa parte é querer. Mas quem faz esse processo tremendo, milagroso, é o Senhor. João, ele já pregava metanoia. João falava: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. O batismo de João era o batismo do arrependimento, da mudança de vida, da mudança de mente. Quando Jesus chegou, Jesus também falava: arrependei-vos, arrependei-vos. Pedro, na sua primeira pregação, quando o Espírito Santo já havia vindo sobre os discípulos, onde ele ganha milhares de vidas, a pregação dele era: arrependei-vos, arrependei-vos. Paulo é um grande exemplo de uma pessoa que sofreu uma metanoia na vida dele, uma mudança de mente. Um homem que, de perseguidor da igreja, ele passou a ser o perseguido. Ele teve a vida totalmente transformada pelo Senhor. E aí eu também entro numa outra janela, a gente vai abrindo e vai fechando, mas eu posso destacar duas fases. Isso aqui é eu que estou falando, tá, gente? Vou chamar de duas fases. A primeira, que é inicial, é quando você aceita Jesus. A conversão é quando você recebe a salvação. Quando a gente prega aqui que Jesus, ele veio ao mundo, ele morreu por você porque ele te ama, e agora você já não há condenação sobre a sua vida. Não há nada que pode te separar do amor do Pai. Se você quer receber Jesus e esse grande amor, você pode levantar a sua mão, você pode vir aqui à frente. Essa é a conversão. Isso é instantâneo. Você recebe na hora. A salvação não depende de nada, não depende de você ser bom, de você ser ruim, da sua cor, da sua condição financeira. A salvação é para todos, instantânea. Eu criei, por isso estou salvo. Amém? Mas a conversão da nossa alma, aí é um processo, vou chamar de penoso.
Sei que todos vocês devem saber, o homem, ele é constituído por corpo, alma e espírito. O espírito está pronto. Quando nós recebemos Jesus, o nosso espírito ele é religado e você tem comunhão direta com Deus. Mas a nossa alma, dependendo do nível de exposição que ela teve, muitas pessoas se convertem ao Senhor com 30, com 40 anos. E você já foi exposto a tantas coisas neste mundo, que a regeneração da sua alma é um processo. Por isso, a metanoia é para todos e é sempre. Esse processo do arrependimento, ele é contínuo, ele é contínuo, ele é contínuo. O pastor Cote, ele tem uma frase que eu adoraria que fosse minha, mas não é. É do pastor Cote. Ele diz assim: a salvação é grátis, mas tornar-se um discípulo custa tudo. Eita. A salvação é grátis, mas tornar-se um discípulo custa tudo. Custa tudo. A conversão da nossa alma não é fácil. Eu estou falando isso para desanimar? Não. A gente não vai desistir. Mas não é molezinha também não, né? Como diz a minha filha, de vez em quando ela fala assim: mãe, você pensa que a vida é um morango? Na nossa época a gente falava, é mamão com açúcar? Não, não é. É um trabalho. Mas a gente vai desistir? Não. Porque quem faz é o Senhor. Nós só precisamos estar dispostos. Ele opera em nós. Ele que produz essa transformação na nossa vida. Ele que faz todas essas coisas. Bom, continuando. Vou pegar agora de novo o girassol. Por que eu falei dele? Onde que ele está? Está aqui na frente. Pastor Antônio, me ajuda aqui. Marcos, obrigada. E ontem nós falamos de girassol. Falamos dessa flor, porque a gente estava toda no perfume, na essência. O girassol, ele é uma flor. Deixa eu ver se eu anotei o nome difícil aqui. Nem anotei um negócio de hélio, né? Mas eu vou ler só o que eu anotei. A sua flor, ela pode chegar a 30 centímetros de diâmetro. E ela possui um perfume característico. Pode chegar a 3 metros de altura. E ela possui um comportamento conhecido como heliotropismo. Espero ter falado certo. Por quê? Porque ela vive virando para o sol. O girassol, ela vive virando para o sol. Ela se adapta a diversas condições. Ela tem uma baixa ocorrência de pragas. E ela produz um óleo extremamente saudável. Então essa flor, o girassol, ela pode ser comparada com a vida cristã. Eu quero estar sempre virada para Jesus. Virada para a luz. Virada para Ele. Para onde Ele virar, eu vou virar também. A palavra do Senhor diz, em Malaquias 4:2, que o nosso Deus, o Senhor, Ele é o sol da justiça. Apocalipse 22:5 afirma que Jesus brilha no meio da cidade santa de tal forma que nela não haverá nem sol. Quando Jesus voltar, não vai precisar nem de sol. Ele é o nosso sol da justiça. Amém? Enquanto isso, eu estou virando para Ele como um girassol. Só que tem mais. O girassol, e quando o dia está nublado? Tem dias que os dias são nublados, né? Sabe o que o girassol faz? Eles viram um para o outro. Se o dia está nublado, uma flor vira para a outra. E assim também tem que ser conosco.
O dia que está difícil, porque tem dia, gente, comigo eu falo tudo, tá? Tem dia que a gente não está vendo. Tem dia que a gente não está sentindo nada. Tem dia que eu não estou vendo o meu Cristo. Senhor, eu não estou te vendo. O que eu faço? Eu viro para o meu irmão. Eu ligo para alguém e falo assim: você pode orar por mim? Essa semana aconteceu isso comigo. Eu tenho uma amiga lá de BH, uma bênção, e ela trabalha numa das mineradoras. E ela me falou: Vanessa, está tão difícil, eu não estou conseguindo nem orar. Eu falei: não tem problema não, amiga, eu oro por você. Eu vou orar por você. E nós fomos conversando, e palavra, e conversa, e tal. E no final ela falou: já estou bem melhor. Eu falei: glória a Deus. Glória a Deus. Assim nós devemos ser uns para com os outros. E eu termino dizendo que nós podemos fazer como a mulher do vaso de alabastro. Vamos abrir em João, no capítulo 12. João capítulo 12. Versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O que você tem feito com o seu perfume, com a sua essência? Nessa tarde, eu te convido a lançar tudo diante do Senhor. Nós podemos fazer todas as coisas, mas se nós esquecermos que tudo é para Ele, a gente se perde em tudo. Ele é a razão, Ele é o motivo. Você pode ter um ministério, você pode fazer muitas coisas no reino, mas se nós esquecermos que o Senhor é o motivo principal, nada tem valor. Aquela mulher pegou a essência dela e lançou diante do Senhor. O convite é para todos. Vamos ficar de pé nesse momento?